Antes de nós entrar aqui no Ministério da Palavra, justificar a minha ausência por uns dias, né? Nós estivemos viajando, fomos ao Panamá, fizemos um trabalho ali no Panamá, em algumas aldeias indígenas, fizemos um trabalho também na capital, em Panama City, com algumas igrejas. Estivemos também na Costa Rica, na divisa, na verdade, do Panamá com a Costa Rica, num campo de refugiados, onde nós assistimos uma situação muito triste. Pessoas que estão indo na direção dos Estados Unidos, vindo da Venezuela, da Colômbia, da Guatemala e até de Cuba. E esse campo de refugiado lá merece muitas nossas orações, irmãos. É uma tristeza muito grande você ver o ser humano humilhado, com fome, com sede. A polícia trata eles literalmente como se fossem animais. O que mais pesou no meu coração, o que mais pesou na minha alma, foi ver as crianças passando fome, um sol de, literalmente, sem exagero, de 45 graus. As pessoas não têm nada, não têm nenhuma expectativa, não tem lugar para tomar banho, não tem lugar para fazer as suas necessidades, estão expostas, literalmente. Tem uma barraquinha da ONU lá, mas não tem ninguém fazendo praticamente nada. O governo do Panamá joga para o governo da Costa Rica, o governo da Costa Rica joga para o governo do Panamá, e enfim, esse povo fica lá. E é um negócio assim muito triste, porque à noite, aquele campo se torna uma grande praça de prostituição. E as cubanas, venezuelanas, da Colômbia, mulheres que se prostituem pelo um prato de comida. Prostitui para dar comida para o filho. É um lugar muito difícil, irmãos. É um sofrimento daquele povo. E assim, a nossa intenção era de assistir aquilo lá e ver o que a gente pode fazer. Eu não posso julgar, mas aparentemente, tanto a igreja cristã no Panamá e na Costa Rica não tem feito um bom trabalho lá. Não dá para julgar, o tempo foi muito rápido, né? Mas eu não percebi isso lá, uma ação, uma presença da igreja cristã, nem da igreja católica, não é? É um povo para você orar, e é um lugar para a gente começar a pensar em fazer alguma coisa por aquelas pessoas. E você só vai entender um campo de refugiado no dia que você for lá. Não adianta a gente tentar falar assim, que por mais que a gente fale, a gente não expressa todo o sofrimento. E por incrível que pareça, tem pessoas que se aproveitam ainda daquelas pessoas. Tem um monte de gente que vai para lá para se aproveitar daquelas pessoas, da fraqueza e da miséria e do pouco que eles têm, para tirar esse pouco que eles têm. Fizemos um trabalho nas tribos indígenas. O trabalho foi muito bom, nós ficamos muito satisfeitos, ganhamos algumas almas para Jesus, né? Ficamos mais felizes ainda. E depois nós chegamos, logo na terça-feira eu viajei para o Nordeste. Nós fomos dar aula ali na nossa escola, no nosso centro de formação de sacerdotes, no Nordeste. Estivemos dando aula e lá eu preguei em... Agora lembrar o nome da cidade do Nordeste, né? Tabuleiro Redondo, foi o primeiro lugar que eu preguei. Tabuleiro Grande, mas é redondo, né? Tabuleiro Grande, desculpa, irmãos. E pregamos também em Porto Alegre. Foi muito bom, estive ali edificando aqueles alunos. Nós falamos sobre vida no Espírito e falamos também sobre dons e ministérios. E no domingo o Senhor nos usou muito ali em Porto Alegre. Muitas pessoas receberam Jesus, inclusive o irmão do Brunão. Cadê o Brunão? Está lá fora, né? O irmão do Brunão entregou a vida para Jesus, né? Ele está mais feliz que sapo na chuva, né? A família dele ficou muito feliz também. Enfim, foram dias intensos, mas foram dias muito bons. Eu queria estar aqui com os irmãos hoje, porque esse final de semana nós estamos em uma cidade aqui próxima, no outro nós estamos em Mineiro, e depois nós vamos para a Tailândia, então nós vamos ficar mais uns dias longe dos irmãos.
mas no mês de novembro nós vamos estar juntos o novembro inteiro aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Eclesiastes. Nós vamos dar continuidade à nossa série, Discipulado, a força da igreja. Enquanto você vai abrindo em Eclesiastes, no capítulo 10, eu vou falando aqui. Meus irmãos, ser e fazer discípulo é uma ordem de Jesus a todo cristão. Enquanto você vai abrindo, diga comigo: ser e fazer discípulo é uma ordem de Jesus a todo cristão. Quantos discípulos de Jesus aqui dão glória a Deus? Então você deve ser e você deve fazer discípulo. Nós temos esse encargo está sobre nós. O Senhor nos comissionou, o Senhor nos desafiou a fazer discípulo. O tema dessa série foi algo que Deus colocou no meu coração e ele é muito verdadeiro, porque o discipulado é o que de fato amadurece uma igreja. O discipulado é a força da igreja. Você ser um discípulo de Jesus e você entender que esse encargo, que essa responsabilidade está sobre você. Eu preciso dizer que se você de fato é um discípulo de Jesus, você não tem a opção de não fazer, porque Jesus ordenou que todos os seus discípulos fossem discipuladores. Então, se você está sendo discipulado, se você é discípulo de Jesus, daqui a pouco Deus vai colocar pessoas na sua vida para que você também seja um discipulador. Posso ouvir um amém da sua boca? O nosso modelo de fé, irmãos, é a palavra de Deus. E o nosso modelo de igreja é a igreja do primeiro século, né? A igreja de Atos, Atos dos Apóstolos. Quando você estuda o livro de Atos, você vai perceber claramente que o discipulado era talvez a maior marca daquela igreja. O texto diz que eles se reuniam diariamente. Ou eles estavam reunidos nas casas, em pequenos grupos, ou eles estavam no templo. Havia um envolvimento da igreja diário e constante. Havia um discipulado muito forte. Nós estamos vivendo um tempo, infelizmente, em que algumas igrejas abandonou essa ordem de Jesus, abandonou essa doutrina de Jesus, por causa da cultura que nós vivemos, uma cultura em que os líderes dizem: nós não temos tempo, porque discipulado se gasta tempo. Sim ou não, irmãos? Discipulado exige de nós, discipulado exige tempo, e as pessoas hoje têm essa desculpa de não ter tempo, não é? Então algumas igrejas não trabalham através das pequenas reuniões e não trabalham através do discipulado, trabalha apenas as reuniões. Boa parte das igrejas do Brasil só tem culto, não tem mais nenhuma estrutura. Reunião de oração, por exemplo, não existe em boa parte das igrejas do Brasil hoje. As pessoas vão à igreja 1 ou 2 vezes por semana, e o que elas têm é o que elas ouvem do púlpito, mas não tem acompanhamento, não tem ninguém para estar com ela, para tirar suas dúvidas, para ensinar alguém mais maduro sobre essa pessoa, para ajudar a desenvolver na vida cristã. É por isso que parte da igreja, irmãos, ela ainda é muito infantil. É por isso que parte da igreja, ela ainda é muito lenta em fazer a obra de Deus. Porque o discipulado, ele dá uma estrutura para a igreja. O discipulado dá uma velocidade à igreja. Nós estamos aqui para cumprir Mateus 24:14. Nós estamos aqui comissionados por Deus para pregar o evangelho a todos os povos e fazer discípulo a todos os povos. Mas quando nós não focamos no discipulado, tudo vai ser mais lento. Preste atenção nisso. Se nós não focamos no discipulado, nós vamos ter menos ministros de louvor, nós vamos ter menos pregadores, nós vamos ter menos pastores, menos profetas, porque o que dá uma velocidade à igreja é o discipulado. Aqui em Provérbios, em Eclesiastes, no capítulo 10, eu quero que você leia junto comigo o versículo 10, Eclesiastes 10:10. Salomão diz o seguinte: se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com sucesso.
Na nossa tradução aqui diz com bom êxito, mas tem uma tradução que diz assim: a sabedoria resolve com sucesso. Olhem para mim um instante. O que Salomão está dizendo, está ensinando aqui, irmãos, é um princípio muito simples. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: se você tem uma obra para fazer, se você tem algo para realizar, e a sua ferramenta não está devidamente apropriada, o que vai acontecer? Você vai trabalhar muito e produzir pouco. Esse é o princípio que Salomão quer deixar aqui, não é? Então ele aconselha você a afiar a sua ferramenta, você preparar bem a sua ferramenta para que você tenha sucesso. Eu tenho dito isso a alguns líderes, não é? Se você não preparar bem a sua ferramenta, você vai gastar muito esforço, você vai suar muito, você vai gastar muito tempo e vai produzir pouco. Imagine que você tem uma árvore do diâmetro dessa mesa aqui, e você está com um machado cego na mão. Você vai cortar? Claro que você vai cortar, mas você vai gastar um tempo, você vai trabalhar muito para realizar o serviço. Mas se você prepara devidamente a sua ferramenta, você vai realizar o que talvez você gastaria horas, talvez você realize em alguns minutos, porque a sua ferramenta está bem preparada. Esse é o princípio de sabedoria que Salomão está colocando aí. O discipulado, irmãos, é uma ferramenta que Deus nos deu para cumprir Mateus 24:14. Mateus 24:14 é uma ordem de Jesus para a igreja de ir a todos os povos, de ir a todos os lugares e pregar o evangelho a toda criatura. E o discipulado é o que nós temos, é a melhor ferramenta que nós temos para cumprir Mateus 24:14. Aqui em Mateus capítulo 28, se você quiser abrir, vamos ler 2 versos. O verso 19 primeiro diz assim, Jesus falando: ide, portanto, fazei. Então discípulo é feito, tá, irmãos? Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 20. Ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu li Mateus capítulo 28, verso 19 e o verso 20. Aqui tem uma ordem de Jesus à sua igreja. O Senhor está nos comissionando aqui. Ele está dando uma ordem, ele diz ide, está no imperativo, é uma ordem. Ele diz ide, portanto, e fazei. Diga bem forte comigo, discípulo. Todo mundo, discípulos são feitos. Amém? Daqui a pouco eu vou mostrar para você que Jesus, ele relacionou com a multidão, ele relacionou com um grupo menor, mas ele fez discípulo 12 homens, que foram completos, que ele colocou tudo o que eles precisavam nas suas vidas. Mas Jesus relacionou com muitas pessoas, mas ele focou em fazer discípulos. Esse ministério já tem esse histórico, né? Por isso que o Senhor tem derramado tanta graça nesse lugar, irmãos, porque nós temos trabalhado com discipulado. O grupo familiar é um discipulado, não é? Nós temos procurado levar os irmãos a estar e a fazer discípulos, estar debaixo de um discipulado e a fazer discípulos. É interessante que ele diz assim, olha, de todas as nações, de todos os lugares, e nós temos feito isso também, nós temos obedecido Jesus. Amém, irmãos? Você pode dar glória a Deus por pertencer a uma família que tem ido às nações, não é? Porque a ordem aqui é ir todas as nações, mas nós não faremos discípulos nas nações se primeiro não fizermos aqui. Nós não seremos bons discipuladores se nós não começarmos pela nossa casa. Posso ouvir um amém? Jesus preparou os seus discípulos em Jerusalém. Jesus preparou os discípulos no ambiente que eles viviam. E depois de prepará-los, Jesus disse, agora vocês vão a todas as nações, vocês façam discípulos, vocês batizem. Você sabia que Jesus mesmo não batizava as pessoas? Quem batizava era os discípulos de Jesus. Nós temos algumas regras, irmãos, na igreja, que não precisávamos ter. Por exemplo, aonde está escrito na Bíblia que é só pastor que batiza? Ele diz aí que você deve ir pregar o evangelho a todos os povos, e você mesmo batiza, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando Filipe fala para o eunuco sobre a fé, ele já quis se batizar. Interessante que Filipe ali parece que tentou resistir um pouco, né? Ele disse, o que me impede de você me batizar? Então você pode fazer um discípulo, claro, debaixo da autoridade dos seus pastores, mas você é quem deve batizar. Eu ajudei um jovem uma vez na implantação de uma igreja,
E ele tinha um grupo grande de pessoas lá e ele não batizava as pessoas. E eu perguntei para ele, por que você não batiza as pessoas? Ele disse, pastor, porque eu ainda não fui ordenado ao ministério. Eu falei, e aonde você encontra base bíblica para isso? As Escrituras estão dizendo, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora no verso 20, ele dá aqui uma chave, ele diz assim, olha, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Isso aqui é discipulado. Diga comigo, discipulado. Todo mundo, vamos lá, discipulado é ensinar o que Jesus me ensinou. Vamos dizer mais uma vez, diga, discipulado é ensinar o que Jesus me ensinou. Amém? Ensinando-os a guardar. O discipulado, ele é fundamental no crescimento, na maturidade da igreja, porque muitas coisas que não dá para ensinar aqui, você é ensinado no discipulado. Eu me lembro, eu converti numa igreja de discipulado. E muitas coisas eu não aprendi do púlpito. Muitas coisas eu não aprendi do pastor da igreja, eu aprendi do meu discipulador, que na época não era um pastor, mas ele já tinha uma certa maturidade. Então ele me ensinou muito a respeito do discipulado, ele foi me ensinando a respeito de uma série de coisas, a respeito da vida cristã, do dia a dia, da vida da igreja, que eu não compreendia, que eu não sabia. Eu reconheço, irmãos, que o meu crescimento espiritual, ele foi rápido, mas ele foi rápido porque eu caminhei sempre debaixo de discipulado. Se você por acaso está nesse lugar e ainda não está debaixo dessa estrutura, eu te dou um conselho: procure um discipulador, seja discipulado. Esse é um método de crescimento e de expansão da igreja, você colocando na vida de outro aquilo que você já recebeu. Quantos aqui podem dar glória a Deus por aqueles que discipularam você? Diga amém. Vamos definir o discipulado. Abra sua Bíblia comigo em 1 João no capítulo 1. Vamos definir aqui o discipulado. 1 João capítulo 1, está bem no finalzinho da Bíblia, você tem 1 João. Vamos ler o verso 3 e o verso 4. Diz assim: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Verso 4. Essas coisas, pois, vos escrevemos, para que a vossa alegria seja completa. Discipular é transmitir o que você ouve e o que você vê do seu Senhor. Olha o verso 3 mais uma vez, a primeira parte. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Esse final de semana, eu gosto muito quando eu prego no lugar e a gente convida as pessoas para receber Jesus, e as pessoas vêm receber Jesus. Aquilo me alegra muito, não é? E eu tive uma experiência muito fantástica nesse domingo. Eu tinha uma proposta para pregar, estava até com o computador na mão, e quando eu subi para o púlpito, eu coloquei o computador e li o primeiro versículo da pregação que eu ia fazer. Quando eu terminei de ler aquele versículo, eu não sei se as pessoas perceberam, eu dei uma travada no púlpito. Porque o Espírito Santo falou claramente comigo, falou: não é nada disso aí. Fecha o seu computador e pega a sua Bíblia. E aí eu fiquei assim, né? Eu tinha deixado minha Bíblia no banco, chamei minha esposa, falei: pega a minha Bíblia. Baixei aqui o computador e naquele período ali eu falei: Espírito Santo, e agora? O Espírito Santo falou claramente comigo. Falou: fale a respeito da salvação. Explique para essas pessoas o que era uma pessoa nascida de Deus. Explique o que é converter, o que é salvação. Fale a eles que essa cidade, elas querem ver mais a vida que está em vocês do que a pregação que vocês fazem. É exatamente isso. Discipulado é você transmitir, amados, aquilo que você tem de Deus, aquilo que você ouviu do Senhor, aquilo que você viu em Deus. Eu me lembro que no começo da minha caminhada, o meu discipulador, ele dizia assim: você precisa de algumas horas lendo a Bíblia, você precisa de algum tempo orando. E quando nós sentávamos uma vez por semana para o discipulado,
ele fazia 3 perguntas básicas. Primeira pergunta que ele dizia: o que Deus falou com você? E eu tinha que ter alguma coisa para falar para ele, né, irmão? Então eu buscava ouvir a voz de Deus nesse tempo. Ele perguntava: o que você aprendeu do Senhor essa semana? E a terceira pergunta que ele fazia era: agora você diga a outros o que você viu e o que você ouviu do Senhor. Isso aqui é discipulado. Eu quero dizer algo que eu disse aqui esses dias atrás. A sua maior pregação, amados, a pregação mais poderosa que você vai fazer na sua vida, é contar para outras pessoas aquilo que Deus fez na sua vida. Vou repetir. A sua pregação mais poderosa que você pode fazer é contar para as pessoas aquilo que Deus fez na sua vida. Você sabia que nós estamos sendo filmados? Às vezes você vai chegar em alguns ambientes aqui em Trindade, você vai encontrar lá assim uma plaquinha: você está sendo filmado. Olha lá, você está sendo filmado, está vendo lá? Nós estamos vigiando vocês. O mundo está nos filmando, amados. O mundo está cansado da pregação evangélica. As pessoas dessa cidade sabem tudo sobre dízimo. As pessoas dessa cidade já conhecem a nossa doutrina. Agora elas precisam ver em nós a vida de Deus. O que ouvimos na prática, não é na teoria. E o que vemos, isso nós anunciamos. Olha a continuação do verso 3. Para que vós igualmente mantenhais comunhão uns com os outros. Comunhão. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus. Essa palavra comunhão, no original grego, significa sentar na mesa. Essa palavra comunhão aqui é o que você faz todo domingo com a sua família. Você não senta lá com toda a sua família na hora do almoço, e aí um diz assim: passa o frango. Aí o outro fala assim: passa a Coca-Cola. Passa o alface. O que é isso? Isso é comunhão. A palavra comunhão no grego significa dar e receber. Veja como é importante. Deus não chamou você para ser uma lagoa. Deus chamou você para ser um rio. Amém, amados? Aí você diz: pastor, eu tenho 2 meses de fé. Eu te afirmo que você já tem algo a falar para as pessoas. Pastor, eu tenho 6 meses de convertido. Eu te afirmo que você já pode ajudar pessoas a conhecer o Senhor. Essa era a intenção dos apóstolos. Transmitir para vocês o que nós vimos e ouvimos, para que vocês entendam uma coisa. Você precisa ter comunhão. Você ter comunhão com Deus, você precisa ir para a mesa. Mas você precisa também ter comunhão com seus irmãos, porque no verso 4 ele diz assim: essas coisas, pois, vos escrevemos para que a vossa alegria seja completa. Foi um casal comigo nessa viagem para o Nordeste, e quando nós estávamos nos dirigindo na direção do aeroporto, de Porto Alegre para Mossoró, dentro do carro, de repente ele virou para mim e disse assim: é muito prazeroso. Eu estou muito feliz. É muito prazeroso ser usado na vida de pessoas. Ser útil na vida de pessoas. Amados, depois você, com tempo, leia um livro da Bíblia. Lê pequenininho, você lê ele numa sentada. O livro de Filemão. Aquele livro você tem 3 personagens: Filemão, Paulo e Onésimo. Onésimo é uma figura nossa. Onésimo era um escravo rebelde. Filemão era o seu senhor. E Onésimo, ele fugiu da casa do seu senhor. Por isso que Onésimo é uma figura nossa. Deus por anos nos procurou e nós fugíamos dele e da sua casa. Naquela época existiam os verdugos. Eram homens preparados para procurar, capturar escravos fugitivos. Então eles colocavam numa prisão provisoriamente, depois achavam o senhor daquele escravo, cobravam um valor, pegava o escravo e entregava para o seu senhor. E Onésimo havia fugido da casa do seu senhor, e os verdugos pegaram ele e colocaram ele numa prisão. E lá naquela prisão estava o apóstolo Paulo. E Paulo prega a Onésimo, e Onésimo se converte ao Senhor. E aí Paulo vai escrever uma carta a Filemão, recomendando a Onésimo, para que ele o recebesse novamente. E é interessante, depois lê lá, é muito prazeroso aquele livro.
E Paulo diz assim, olha, em relação a Onésimo, ele antes te foi inútil. Ele era inútil, assim como nós éramos inúteis antes de conhecer o Senhor. Nós não fazíamos nada para Deus, não tinha nenhuma obra que nós fazíamos para Deus. Tudo que a gente fazia era para nós, e para o nosso desejo, e para satisfazer a nossa carne, para satisfazer o nosso desejo pelo pecado. Mas aí Paulo diz, olha, ele antes era inútil a você. Aí Paulo diz assim, mas agora ele é útil a você e a Deus. Amém, amados? Então o propósito é você encontrar o Senhor, ter sua vida transformada, aprender a ouvir a Deus, ter experiências com Deus, mas não empossar isso, mas não viver como uma lagoa, mas não prender isso dentro de você, mas trazer isso para fora, ajudar pessoas, porque tudo que Deus entrega a você, irmãos, tem um propósito, é para que esse mundo conheça a glória de Deus. Eu estava explicando para os alunos aquele texto lá de Colossenses, quando Paulo diz assim, Cristo em vós, a esperança da glória. Aquele texto no original, você pode ler ele assim, olha, Cristo existindo em vós, a esperança para que o mundo veja a glória de Deus. Então as pessoas vejam a glória de Deus através de nós, muito mais aqui dentro. O discipulado é isso, é cada um repartindo aquilo que o Senhor fez na sua vida. O discipulado é cada um entregando suas experiências ao outro, para que o outro aprenda através das suas experiências. Quem recebe essa palavra aqui, dá glória a Deus. Responda aí. Você já foi transformado, você já viu algo grande em Deus, através de pessoas simples? Sim ou não? Deus usa todos, Deus usa todo o corpo. A gente entra num, irmãos, que parece que nós temos que ser muito preparados. E ficamos nessa de nos preparar. Mas eu quero dizer para você, você se converteu hoje, você já tem alguma coisa para passar para frente. A sua experiência. Amém, amados? Eu me lembro quando eu conheci o Senhor, algumas pessoas trabalhavam comigo, né? E eu estava sempre transmitindo essas experiências para essas pessoas. Pouco tempo agora, um desses funcionários meu que trabalhou para mim me ligou. E ele me ligou assim muito feliz. Eu preguei para ele lá no início da minha fé, em 1988, 1990. E ele me ligou muito feliz. Falou, quero te dar uma notícia. Falei, manda aí, qual que é a notícia? Ele se chama Rubão. Ele falou, olha, eu quero te dar uma notícia. Agora eu recebi Jesus. Agora eu estou servindo ao Senhor. Aí eu falei, que bênção, glória a Deus, você está servindo a Deus. Ele falou, pois é, a minha esposa se converteu, meu filho se converteu, minha nora se converteu, mas agora eu me converti também. Mas eu reunia todos eles e disse, eu me converti agora, mas eu já ouvia do Senhor desde 1990. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você, Jesus não mandou você converter as pessoas, esse papel é do Espírito Santo, mas Jesus mandou você transmitir. Amém? Depois de um tempo, os discípulos andando com Jesus, os judeus radicais, os religiosos, olharam para os discípulos de Jesus e disseram o seguinte, olha, vocês estiveram com eles, vocês não tem como mais negar que vocês estiveram com ele, porque os discípulos, irmãos, já estavam parecidos com Jesus. Esse é o propósito do discipulado, você se tornar cada vez mais parecido com Jesus. Quem recebe dá um glória a Deus. É interessante, deixa eu só mencionar aqui para a gente ganhar tempo. Você olha para o ministério de Jesus, você vai ver que Jesus, ele estava sempre cercado das multidões. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1 e 2, você vai ver que as multidões, a palavra está no plural, que as multidões seguiam a Jesus, porque via manifestação de poder em Jesus. Aí mais na frente, se você for para Lucas no capítulo 10, você vai ver que dessa multidão, amados, Jesus separou uma galera. Dessa multidão, Jesus fez um outro discipulado bem menor, que era chamado os 70. Lucas 10, Jesus envia esses 70, eram discípulos, que Jesus preparou num tempo muito rápido. É por isso que eu digo, meu amado, mesmo você tendo pouco tempo de convertido, dê o que você tem
Porque sempre que você dá, você recebe mais em nome de Jesus. E Jesus envia aqueles 70. Amados, a Bíblia não dá muitos detalhes sobre como Jesus preparou aqueles 70. Uma coisa eu sei, foi muito rápido. Foi mais ou menos no meio do ministério de Jesus. O ministério de Jesus durou 3 anos e meio. Mais ou menos depois de 1 ano e pouco, ele tinha 70 pessoas preparadas e os enviou. E a Bíblia diz que quando eles voltaram, eles deram um relatório para Jesus, dizendo: os demônios nos submetem, as pessoas são curadas, o poder de Deus é manifesto. Mas Jesus concentrou a sua força, não foi nos 70. Jesus não concentrou sua força na multidão. Jesus não concentrou a sua força nos 70. Jesus concentrou a sua força nos 12. Tem uma informação, aí os que estudam mais me ajudem aí, mas existe uma pesquisa que diz que você vai conseguir influenciar, bem influenciado, no máximo 12 pessoas. É a psicologia que ensina isso. Um professor, aliás, um estudante de psicologia que me falou isso, que você vai poder influenciar bem 12 pessoas. Jesus já sabia. O que a psicologia descobriu agora, Jesus já sabia há muito tempo. Esse estudo diz que aí você vai influenciar numa medida maior 3 pessoas. Foi exatamente o que Jesus fez. Jesus trabalhava com 12, depois ele separou um grupo de 3. E ficou mais perto desses 3. Mas esse estudo diz também que você só pode abrir a sua vida completamente, desenvolver uma amizade de forma íntima com uma pessoa. Jesus fez isso também. João era o discípulo amado de Jesus. João conhecia coisas da vida de Jesus que os 3 não sabiam, que os 12 não sabiam, que os 70 não sabiam, muito menos a multidão. Então Jesus ele trabalhou assim, multidão, isso fala de você pregar o evangelho lá fora, a todos os povos. Depois a Bíblia fala de 70, aí vamos aqui colocar um grupo maior, a igreja, aqueles que estão reunidos, aqueles que estão servindo aqui, que nós estamos investindo numa medida maior. Porque essa igreja aqui tem várias pessoas, mas tem um grupo que está mais próximo do pastor Gustavo. Tem um grupo que está mais próximo da liderança. Nós estamos trabalhando nesse grupo. Aí tem os 12. É engraçado que esse número na Bíblia, o número 12 na Bíblia, é número de governo. Jesus preparou 12 homens para governar. Jesus preparou 12 homens para começar a igreja. Depois ele reduz para 3, depois ele reduz para 1. Por que o Espírito Santo escolheu João para escrever o Evangelho de João? Para escrever o Evangelho. Mateus mostra Jesus como rei. Lucas mostra Jesus como homem. Marcos mostra Jesus como servo. Mas João mostra Jesus como Deus. Porque João o conhecia na sua intimidade. João teve momentos com Jesus que nenhuma outra pessoa teve. É interessante, irmãos, que Jesus começa lá com a multidão. Vocês conhecem muito bem a Bíblia, né? E isso vai reduzindo, vai reduzindo, vai reduzindo. Ao pé da cruz, tinha quantos? Vocês se lembram? A sua mãe e o discípulo amado. Veja como que a coisa vai reduzindo. E daqui a pouco a gente vai ver que discipulado reduz mesmo. Porque Jesus não abre mão do padrão de discipulado. Ser discípulo de Jesus, irmãos, é um preço. E o preço é alto. Dos 12 discípulos de Jesus, só um teve morte natural. Todos os outros morreram pela causa. Alguns foram cerrados, outros foram amarrados e arrastados na cidade. Foi degolado. Só João teve morte natural. Interessante isso, né? O preço do discipulado é muito alto, amados. Porque Jesus quer formar em nós tudo o que Ele é. A palavra de Deus diz que esse é o desafio do discipulado. Paulo falou isso. Paulo diz: eu estou sentindo dores de parto. Eu sinto dores de parto porque eu estou formando em vocês Cristo. Estou formando Cristo em vocês. Então eu tenho dores.
pagou um alto preço, porque o discipulado não é fácil. É fazer com que o seu caráter, a cada dia, se pareça mais com o caráter de Jesus. É te levar para um nível de santidade, cada dia mais próximo do Senhor. É te levar para um nível de comprometimento com o Senhor maior. Para te levar para um nível de responsabilidade com a pregação do Evangelho maior. É um preço. E o preço é muito alto. E nem todos continuam até o fim. Deixa eu colocar para você, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Vamos ver aqui 3 funções básicas do discipulado. Mateus capítulo 13, vamos ver agora, pelo menos 3, são mais, mas essas 3 são muito básicas. 3 funções básicas do discipulado. Primeira delas, diga bem forte comigo, aconselhamento íntimo. Essa é a primeira função do discipulado. Porque, irmãos, antes de nós ler o texto, deixa eu te falar. Tem coisa aqui que a gente não pode falar no microfone, você concorda comigo? Tem coisa que não dá para a gente ensinar aqui. Mas é dúvida sua. Mas você tem dúvida de assunto que eu não posso tratar aqui, não dá para tratar. O discipulado trata isso. Amém? Então essa é a primeira característica do discipulado. Aquilo que eu não aprendo aqui no púlpito, eu vou aprender na intimidade com o meu discipulador. Aliás, deixa eu falar algo para você, repetindo que eu já disse isso. Existem coisas que Deus não vai ensinar a você a partir do púlpito. As maiores lições e os maiores aprendizados dos discípulos de Jesus, não foi numa pregação dele junto à multidão. Foi no momento de intimidade. Aliás, nós vamos ver o texto, Jesus deixa claro que para os discípulos, para aqueles que estão comprometidos com a missão, ele fala coisas que ele não fala para o povo. Então essa é a primeira característica, ou primeira base, vamos dizer assim, do discipulado. O discipulado é importante porque trata da intimidade. Você pode discutir com o seu discipulador, tirar suas dúvidas. E se ele não souber, ele procura o líder dele, procura o pastor dele, estuda sobre o assunto e traz para você. Porque não dá para tratar aqui no púlpito, mas você pode aprender com o seu discipulado. Olha o texto, Mateus capítulo 13, verso 10 e o 11, diz assim: então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes fala por parábolas? 11, ao que respondeu, Jesus respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles não lhes é isso concedido. Olhe para mim. Não está mais confuso? Espera aí, Jesus para a multidão ele fala por parábola, mas para os discípulos ele revela? Sim. Jesus disse: olha, para eles eu não falo claramente não, mas para vocês eu falo. Para vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Tem uma medida íntima para aqueles que querem ser discípulos. Se você estudar o discipulado de Jesus, você vai ver que muitas coisas Jesus ensinou na intimidade, diretamente para os discípulos. Acontecia uma situação, preste atenção, os discípulos não conseguiam expulsar um demônio, ou não conseguiam curar alguém, ou não conseguiam responder uma pergunta. Eles se calavam, porque depois eles iam ter com o Senhor. E a Bíblia diz que na intimidade eles procuravam o Senhor. Senhor, a respeito disso, como que eu faço? Por que nós não conseguimos expulsar o demônio? E aí Jesus tratava na intimidade. Esse é o primeiro aspecto do discipulado. O discipulado é bom porque você pode saber de coisas que você nunca vai saber no púlpito, que nós não podemos tratar aqui no púlpito. Quem recebe isso dá glória a Deus. Existe o discipulado, é uma forma de discipulado. Existe o discipulado do púlpito, coletivo, mas ele nunca é íntimo. Eu sempre falo a muitos, quem está aqui está falando a muitos, mas no dia a dia, com o seu discipulador, você pode falar de coisas da sua vida, da sua intimidade, e você pode tirar dúvidas de coisas que você nunca vai ouvir no púlpito.
Quem está entendendo isso, diga amém. Segundo lugar, João capítulo 6, abra sua Bíblia, vamos ler um texto um pouco maior agora. Segunda característica, ou segunda função, né? Função é melhor. A segunda função do discipulado. João capítulo 6, abra aí por favor. Segunda função é confronto, irmãos. Primeiro é intimidade, é falar no íntimo. Segundo é confronto. Você já leu os evangelhos e você já percebeu quantas vezes Jesus confrontou os seus discípulos? Discipular hoje não é fácil, sabe por quê, queridos? As pessoas não querem serem confrontadas. Você já percebeu que essa geração não quer confronto? Essa geração não quer confronto. Essa geração pede profeta, mas não sabe o que é um profeta. Sabe por que essa geração pede profeta? Porque não sabe o que é o profeta. Porque o profeta verdadeiramente, ele confronta. Vou contar um negócio para vocês aqui. Esses dias um pregador aqui deu uma palavra muito forte, aí ligou para mim e falou: pastor, eu acho que eu dei uma dose muito forte hoje, né? Eu falei: querido, eu quero te dizer uma coisa. Os que são de Cristo, os que são discípulos do Senhor, eles não fogem ao confronto. Irmão, Jesus não vai passar a mão na sua cabeça. Vou repetir isso para você dar um glória a Deus melhor. Jesus não vai passar a mão na sua cabeça. Não vai. Não, ele não vai ficar lambendo você porque você não é de açúcar. E mesmo se você fosse, eu não sei você, mas eu sou muito confrontado pela palavra. Irmãos, essa palavra me confronta todos os dias. Hoje foi um dia, até por causa do meu cansaço físico, eu fiquei em casa o dia inteiro, lendo, vendo algumas coisas. E agora à tarde, Deus me confrontou num texto. Falei: Senhor, parece que sempre tem um confronto. Sim, sempre tem um confronto. Porque a palavra de Deus diz assim, amados: ferro com ferro é que se afia. Não é? Como que o açougueiro prepara a sua ferramenta? Ele passa aquela ferramenta em outro ferro, para que ela tenha um bom corte. Então tudo aquilo que Jesus achar que tem que tirar da sua vida, Ele vai tirar. E aí, é bom a gente abrir um parênteses aqui. É bom, irmãos, quando você submete a pessoas. Se você quer ser um líder, e você não está afim de submeter a pessoas, porque tem gente que é tão espiritual que fala: meu pastor é Jesus, eu não submeto a ninguém. Isso não tem sustentação bíblica. A palavra de Deus manda você ser submisso aos seus líderes. Confronto, amados. Eu tenho anos de caminhada, já fui confrontado por meus pastores. Gente já meteu o dedo na minha cara. Confronto dói, mas cura. Mas amadurece. Sabe por que nós temos uma igreja assim, menina, onde os pastores ficam tratando assim, que parece que é pele de ovo? Porque falta confronto. No discipulado tem que haver confronto. Querida, aquela atitude sua não foi madura. Uma vez eu quebrei a autoridade de um homem, um pastor, um homem de Deus, vocês conhecem ele, tem a cabeça branca, mora aqui numa chácara. Eu desobedeci a ele. E quando o nariz dele fica vermelho, irmãos, e ele faz assim, ó, é melhor você ir embora. Sabe, queridos, eu nunca tinha sido confrontado naquele nível. Talvez foi uma das primeiras vezes. Aquilo me doeu muito. Mas aquilo me fez ser um discípulo melhor. Eu entendi um princípio ali. Jesus não vai adular você. Tudo que não é da vontade dele será tirado. Antes de você dizer que não concorda com o seu discipulador, é melhor você falar: eu vou orar e vou jejuar. Essa é uma resposta melhor. Aí lá na oração, no jejum, Jesus te pega e o ataque é maior ainda. Vamos ler o texto, a partir do verso 60. Muitos, quantos amados? Muitos, quantos?
Era muitos, né? Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Foi Jesus quem pregou, irmão. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Tipo assim, você está fraquinho demais. 62. Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar de onde primeiro estava? Verso 63, esse verso aí é fundamental. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, olhem para mim. Você sabe qual é a classe que mais morre de infarto no Brasil? Isso é dado comprovado pelo Conselho de Medicina da área de cardiologia. A classe que mais morre de infarto no Brasil é pastor. O dia que um médico me contou isso, e esse médico é cardiologista, é o mesmo que tem a cabeça branca. O dia que ele me contou isso, eu falei para ele: eu sei por que eles morrem do coração, de infarto. É porque eles querem pastorear bode achando que é ovelha. Irmãos, aprenda uma coisa: quem se converteu, submete ao discipulado. Quem se converteu, submete a Jesus. Já aconteceu coisa comigo na caminhada que foi injusta, irmãos. E eu engoli seco. Foi injusto. Mas eu aprendi uma coisa: até as injustiças que faz contra nós contribuem para sermos melhores discípulos de Jesus. Então ele diz no 63: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. 64. Contudo, há descrentes entre vós. Você não vai pastorear o descrente, você não vai discipular, ele está descrente. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém pode vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Muitos discípulos se retiraram. 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos abandonaram, e já não andava com ele. Para aqui um instante. Aconteceu com Jesus, vai acontecer com você também. Aconteceu com o apóstolo Paulo. Eu estava tão animado com ele, mas ele me abandonou. Gente, se abandonou Jesus, imagine você. Se não quis o discipulado de Jesus, imagine o seu. Paulo disse que alguns dos seus discípulos amaram o presente século. Não só desviou da fé, não, voltou para o mundo. Então acontece. Aí olha 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram, e já não andavam com ele. E então perguntou Jesus a quem? Ao grupo do discipulado dele. Gente, vamos aproveitar aqui agora. Se alguém quiser vazar, está na hora, viu? Eu quero saber com quem eu vou contar daqui para frente. É desse jeito. Irmãos, eu vou profetizar aqui em nome de Jesus. Nós vamos ter o mesmo número de pessoas no domingo e na quarta-feira. Essa série está enriquecendo a gente, viu? Essa série está nos enriquecendo. Então Jesus pergunta agora aos 12: porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Não é para onde, é para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Esse é o propósito do discipulado, você fazer as pessoas conhecerem a Jesus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi em número de 12, contudo, um de vós é capeta. 71. Referindo-se ele a Judas, filho de Simão Iscariote, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Você percebe no discipulado de Jesus? Eu estou sem relógio aqui, irmão, vocês me ajudem.
Você vai perceber no discipulado de Jesus, meu tempo já acabou, que o Senhor não mudou o padrão. Você percebeu no texto que Jesus não mudou o padrão? Jesus traz uma palavra dura, firme, uma palavra de confronto. Jesus não achou ruim as pessoas ir embora. Diz que eles simplesmente quiseram ir. Jesus entendeu o seguinte: não quero discipulado, não quer ser discípulo. Aí ficou os 12 ali com cara de mané, meio assustado, e essa palavra aí é dura mesmo, né? Aí Jesus vira para eles e fala assim: olha, isso vocês. Irmãos, na relação com Deus nós seremos confrontados. Deus é o nosso Pai, sim ou não? E a Bíblia diz que como o Pai, o que Ele faz com a gente? Ele nos corrige. O Pai nos corrige. Eu me lembro um tempo, a minha filhinha Mariângela, ela era um bebê ainda. E eu colocava o bico na boca dela, ela cuspia o bico. Eu pegava o bico, você ri, né? Porque você faz isso também. Lavava o bico, colocava na boca dela, ela... Eu lavei de novo pela terceira vez, coloquei o bico na boca dela, lá. Ela era um ano e pouquinho talvez. Falei, não faz isso. Não vou mais pegar o bico. Eu vou lavar e vou colocar na sua boca. Não cospe o bico. Aí lavei pela quarta vez o bico. Coloquei na boca dela. Ela deu uma olhadinha de rabo de olho, tipo assim, chegou a hora do teste. Ela olhou, eu fiquei firme. Sabe o que ela fez? Peguei uma varinha, fui na bunda dela e pá, pá, pá. Coloquei o bico. Pai nos corrige, irmãos. Esse dia eu falei para uma irmã fazer uma vara. Falei, irmã, esses filhos eu estou precisando de maracujá. Ela falou, é para dormir bem? Eu falei, não estou falando do suco, estou falando de uma vara. Ela disse, pastor, se o conselho tutelar souber, se o meu vizinho souber, me denuncia. Eu falei, não, mas a Bíblia manda fazer isso. Porque a vara, ela corta, né? Ela evita a astúcia da criança. Tem um aninho, não sabe das coisas, você que pensa. Faz você de trouxa, faz assim. E você fica lá. Fui visitar uma família, que o rapaz, eles tinham filhos pequenos. Daí o menino veio correndo assim, entrou entre as pernas do pai, abriu a mão e chamou a mão na cara do pai. Pá! A cara dele ficou igual um semáforo estragado, amarelo, vermelho, amarelo, vermelho. Eu falei, eu vou ver o que ele vai fazer. Aí virou para o menino dele, faz assim com o papai, não, né, filho? O menino foi do outro lado e pá! Eu falei, Jesus, agora é minha vez. Irmãos, o espírito do Anderson Silva desceu em mim. Eu vou jogar esse menino lá do outro lado da rua. Eu falei, querido, se hoje o seu filho, tinha 2, 3 anos, bate na sua cara, desse jeito aí. Por que eu estou falando isso aqui, irmão? Tem gente aprendendo aí, né? Falei, se o seu filho bate na sua cara hoje, nessa forma, você se prepara. Porque quando você crescer, quando ele crescer, ele vai botar você para fora dessa casa aqui, na botina. Ele vai te expulsar dessa casa. Porque se com 3 anos ele bate na sua cara assim, e você não o corrige, aí ensinei para ele o chá de maracujá também. Ele aprendeu a usar o chá de maracujá. Então Deus vai nos corrigir, irmão. Discipulado é para isso, é para confronto, é para botar o dedo na nossa cara mesmo. Isso é bíblico. A palavra de Deus fala que aquele que fica sem correção, ele envergonha os pais. Seu pai é Deus. Se o discipulado não te corrigir, daqui a pouco você está dando mau testemunho, está envergonhando o nome de Deus. Terceiro ponto, abra sua Bíblia comigo em Filipenses. Terceiro ponto, discipular é cuidado. Primeiro ponto, intimidade. Segundo ponto, confronto. Terceiro ponto, cuidado. Discipular é cuidar de pessoas, amados. Abra sua Bíblia em Filipenses. Você já percebeu, antes de nós lermos o texto, eu estou terminando. Você já percebeu que as pessoas hoje não gostam
aliás, gosta mais de animais do que de pessoas. Quem já percebeu isso? As pessoas hoje querem criar cachorro, querem criar gato, outros tipos de animais, mas não quer trabalhar com gente. A igreja americana, irmãos, ela gasta mais com pet shop do que com missões. Isso é assustador, não é? Porque as pessoas não querem lidar com outras. Discipulado é cuidar. Outro dia eu estou ajudando uma pessoa, outro dia ele me ligou tarde, eu confesso para os irmãos, eu não queria ouvir aquele irmão, eu queria dormir, eu estava cansado, tinha acabado de chegar de uma viagem, mas ele falou assim, olha, tem urgência, lá vai eu descer as escadas do meu sobrado, até bêbado de sono, fui lá para a sala, irmãos, e o cara, ele fala demais, ele nem engole o cuspe, ele sai de um assunto e já entra no outro, eu estou lá ajudando aquele irmão, irmãos, cuidar de pessoas não é fácil, e discipulado é cuidado. Tanto você está sendo cuidado, como você vai cuidar de pessoas. Eu separei alguns textos aqui. E olha como que isso aqui cobra da gente uma responsabilidade. Veja como que esses textos devem nos despertar para cuidar de pessoas. Filipenses capítulo 2. Eu não falei o capítulo, né? Filipenses capítulo 2, vamos ler o verso 3 e o verso 4. Diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Olha que humildade. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual ao que é do outro. Quem recebe essa palavra dá glória a Deus. Se você é egoísta, você nunca será um discipulador. Porque o discipulador, irmão, ele não é egoísta, ele reparte, ele se preocupa. O discipulador, ele não pensa só nele. Você já notou quanto do tempo que Jesus deu aos 12? Amados, Jesus deu tudo que ele tinha aos 12. Ele deu o seu tempo, ele deu a sua paciência. 3 anos de discipulado. Pedro estava andando armado, irmão, tirando faca e arrancando a orelha dos outros. Paciência de Jesus. Se você quer ser um discipulador, você vai ter que aprender isso. Não dá para ser egoísta. É sempre pensando no bem-estar do outro. É sempre pensando no crescimento do outro. Quanto querem ver as pessoas crescerem aqui, da glória a Deus? Irmãos, não há nada mais prazeroso do que você ver o seu discípulo crescendo. Amém, amados? Eu vou falar aqui para a glória de Deus. Parece que eu estou meio metido hoje, mas não. Eu vou até encher o peito para falar. Eu fui o discipulador do pastor Vanei. Só um deu glória a Deus, mano. O cara é um apóstolo nas nações, só um que deu glória a Deus. Eu estava contando isso para um pastor lá no Panamá. Ele entende bem o português, foi ele que me traduziu lá. Eu disse para ele, o meu pastor hoje, foi eu que o discipulei. Estava falando, só que ele passou muito na minha frente. Ele é um apóstolo nas nações. O ministério dele tomou forma no Brasil e fora do Brasil. Mas eu tive o privilégio de arrancar os carrapichos lá no início. Irmãos, vocês ficam vendo aquela gracinha no púlpito, vocês não sabem o que eu passei. Vocês não sabem, né? Eu contei algumas coisas para os irmãos dessa viagem. Aquilo tinha um temperamento, irmãos. Pensa num homem nervosinho. Temperamento forte. Não foi fácil. E quando o pastor José mandou a Luciana terminar o relacionamento com ele? O pastor José estava preocupado, com medo do namoro atrapalhar ela de fazer a faculdade. Irmãos, a mãe dele me ligou e falou, pastor, vai atrás. Pastor Geraldo vai atrás. A Luciana me ligou e falou, pastor Geraldo, pelo amor de Deus, acha ele aí nessa cidade, faz alguma coisa. Irmãos, eu achei ele no final da cidade. Irmãos, pensa num homem brabo. Eu falei, vai me bater. Aí eu fiquei numa certa distância, fui devagarzinho, né? Falei, Vanei, tem que ter paciência, Vanei.
fica no lugar do pai, ele está formando a filha em medicina, ele está preocupado com o futuro da menina, vai dar certo. Aí ele, não, porque não sei o quê, pá, porque ele fica vermelho, né? Hoje não fica vermelho, antigamente eu ficava vermelho, e pá, eu falei, calma, você tem convicção? Ela é sua esposa? Você tem convicção que ela é a mulher que Deus tem para você? Porque a Luciana tem, ela tem a convicção que você é o marido dela, que ela tinha falado para mim. Ele, eu tenho. Eu falei, então pronto, meu filho. Sai do vermelho, volta para o branco. Vamos embora. Vai dar certo. Não é? Mas hoje, amados, hoje ele me passou. Gálatas capítulo 6. Vamos ler outro texto aqui. Vamos ler só mais 2 textos para a gente terminar. Gálatas capítulo 6 diz assim, verso 2. Gálatas 6, 2. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Quem está sendo ensinado, dá glória a Deus. Verso 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Muitas pessoas usam esse texto para, no momento da oferta, né? Não é errado você usar. Mas esse texto aqui também, nós vamos compreender ele no discipulado. Porque discipulado é uma semeadura. Diga comigo, discipulado é uma semeadura. Amém? E se você fizer certo de forma espiritual, você vai colher o que é espiritual. Olha o verso 8. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Glória a Deus. 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, e não vamos sofrer, não desfaleceremos. Verso 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, você tem agora oportunidade, vai chegar um dia que você não vai ter mais, porque Jesus já voltou. Então, na oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Faça o bem a todos, mas foque no seu discipulado. Faça bem a todos, mas se preocupe em cuidar dos irmãos, da família da fé. É isso que ele está dizendo. No verso 6, amados, ele está falando de instrução na palavra. Discipulado é você instruir e ser instruído. Agora nessa viagem uma pessoa disse assim para mim, vocês precisam vir mais aqui no Panamá, porque as igrejas da América Central, a maioria delas foram plantadas pelos grandes evangelistas dos Estados Unidos, que vai lá com aquele equipamento, chega um avião cheio de equipamento, faz lá o evento, junta lá 100 mil pessoas, 20 mil pessoas recebem Jesus, aí eles voltam para os Estados Unidos para dar o relatório, e aquelas pessoas ficam soltas. Então uma igreja muito necessitada. Aí um pastor disse assim para mim, vocês têm que vir mais aqui, vocês precisam ensinar essas coisas que você ensinou aqui esses 3 dias, nós precisamos de ensino. É o que ele está tratando no verso 6. Irmãos, uma igreja de discipulado é uma igreja forte na doutrina, no ensino. Você pode dar um glória a Deus? Eu considero essa igreja uma igreja saudável. Eu indiquei a nossa igreja para um rapaz que está vindo para cá. Falei, vai para a minha igreja. Não é porque eu estou lá, minha não, é de Jesus. Mas vai para a casa de adoração. Lá é uma igreja saudável. Porque se prega a palavra como ela de fato é. Você pode dar um glória a Deus? Meu tempo acabou, mas vamos ler Romanos 12. Romanos 12, 9 e 10 diz assim. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos a honra uns dos outros. Isso é um discipulado maduro. Amém, amados? Posso ouvir glória a Deus? Onde eu estou amando, eu estou querendo ver o bem das pessoas, eu quero ver as pessoas crescerem. Eu não estou preocupado comigo, eu estou preocupado em que meu irmão desenvolva, que ele cresça. Quem sabe amanhã ou depois você vai ter o privilégio de discipular um apóstolo como eu tive, não é? É isso que ele está falando. Amados, como é precioso cuidar de pessoas. Vale a pena você envolver, vale a pena você estar sendo cuidado, e vale a pena você aprender a cuidar. Discipulado é cuidar de gente. Amém, amados? Posso ouvir um glória a Deus? As crianças desse ministério estão sendo discipuladas, né? Se Jesus não voltar, daqui uns anos, eu vou estar com 90 anos sentado ali, ó, e vendo esses meninos fluindo no poder de Deus aqui, ministrando a palavra de Deus. Amém? Porque o discipulado sempre visa formar homens e mulheres para Deus. Posso ouvir glória a Deus?